O vídeo passado, nós apresentamos, começamos a discutir o modelo de demanda, o modelo de determinação da renda por meio do gasto, e aí nós chegamos no multiplicador. O multiplicador, ele basicamente diz que um aumento da demanda autônoma, do A barra, leva a um aumento maior, mais do que proporcional no produto, ou seja, Y. E aí nós obtemos o multiplicador, demos uma lógica econômica e fizemos como limite a soma de uma PG infinita. Aí eu terminei lá dizendo que podia usar cálculo para fazer isso. E é o que nós vamos fazer agora, brincar um pouco de cálculo. Porque vocês conhecem cálculo, porque vocês fizeram cálculo 1, porque vocês estudaram economia quantitativa, porque vocês estudaram micro e lá vocês certamente fizeram um monte de derivada e coisa do tipo. Então não tem por que não fazer aqui e nós vamos ver que isso permite a gente trabalhar em situações mais gerais e até mais interessantes. Então vamos lá. Se quiser fazer daqui é muito tranquilo, né? É só fazer a derivada. Em vez de ΔY sobre ΔB, que é a variação que nós fizemos lá, toma, né? O D aqui é para dizer que é infinitesimal, mas é a variação infinitesimal que é a derivada. A derivada de Y em relação à barra, isso é a derivada das mais fáceis que tem, né? Constante vezes x, né? Então, dy dx, constante vezes x, fica constante. Então, é 1 sobre 1 menos c. Está aqui, sem PG, sem nada, só fazendo uma derivada simples eu cheguei nesse 1 sobre 1 menos c. Mas a gente pode ir além, né? Se fosse só isso aqui também, eu podia ter terminado o vídeo, né? Porque é 1 minuto. A verdade é que a gente pode ir além. A gente pode obter o multiplicador mesmo sem conhecer a função consumo. E isso é interessante, a gente não precisa daquele C barra mais Czinho Y. A gente só precisa que a função consumo tenha algumas características. Ela tem que ter o Czinho, que agora eu vou chamar da derivada de C com relação a Y, ou seja, o quanto aumenta o consumo quando aumenta Y, eu preciso que ele esteja entre 0 e 1, certo? Então, eu vou transformar isso em demanda agregada, só para ficar consistente com o livro, e eu vou pedir a seguinte hipótese. A demanda agregada é tal que a derivada em relação a Y entre 0 e 1, essa segunda é boba, porque a demanda agregada é a barra mais alguma coisa, que depende de Y, né? Ela é separável desse jeito. Mas aí, só para não dar confusão, bota que dA barra é 1, como está ali. Né? Eu tenho uma função genérica do tipo A barra mais f de Y. Eu estou permitindo uma função mais ampla. Agora, eu quero que a derivada em relação a Y seja entre 0 e 1, que é exatamente a propensão marginal consumir essa derivada, e essa ideia da propensão marginal consumir entre 0 e 1, a gente pega naquela função linear com Czinho, mas ela é mais geral, ela não pede uma função linear, ela só precisa que tenha esse princípio, que vai aparecer na teoria, de que dado um aumento na renda, em média o consumo aumenta, porém o aumento é menor que o da renda. É só isso que eu preciso, ou seja, eu só preciso dessa derivada entre 0 e 1. Por simplicidade, eu vou chamar essas parciais, por exemplo, parcial de A com relação a Y, eu vou chamar de AY. Eu vou fazer isso várias vezes aqui durante o curso, para não ficar botando essas parciais e tal, é mais difícil até de digitar. Então, AY quer dizer a derivada parcial de A em relação a Y. Eu vou voltar para esse tipo de notação aí. A condição de equilíbrio é aquela ali, Y igual a AD, que é igual a A de A barra Y. Essa condição ela estabelece uma relação implícita entre Y e A barra. Como eu tinha o exemplo linear, ficou fácil. Porque eu consegui explicitar a relação. Mas eu posso imaginar exemplos mais complexos onde eu não consigo explicitar. Então está implícita aí dentro essa relação. Eu posso pensar isso como Y menos A igual a 0. Não é porque Y igual a A, é só porque fica melhor pensar assim. E chame de f. F é uma função genérica qualquer, de A barra y. Esse G está aqui, eu vou dizer por quê. Porque geralmente eu gosto de G, quando eu vou usar a função implícita. Aí eu lembrei que G é o gasto do governo. Isso aí não fica legal, troquei por F. Troquei aqui, mas esqueci de trocar aqui. Então aqui, por favor, é um F, tá? Ignorem esse G, aqui é um F. A relação implícita está caracterizada por F, que é esse cara aqui, como sendo igual a 0. Então, desculpe, aqui não é G, é F de A barra e Y. Pelo teorema da função implícita, que vocês estudaram lá em algum lugar da vida, vocês estudaram o teorema da função implícita, lá em cálculo, provavelmente, vocês sabem que a derivada, se eu tenho f de A barra y, né, igual a, basta ser igual a uma constante, de A y igual a 0, f de A y igual a 0,
a derivada de y em relação à barra, né, que está implícita nessa relação, é dada pela razão das parciais, quer dizer, menos a razão das parciais, que é o que eu tenho, aqui. Então, o que eu preciso fazer é a derivada parcial de f de a barra y em relação à barra e em relação a y. Derivada parcial. Bom, aqui no y não tem a barra, só tem y, então não aparece, é zero. Aqui o a barra fica parcial de a em relação à barra, que eu supus que era 1. Eu podia ter posto a função a como a barra mais um f de y, com f' entre 0 e 1. Daria no mesmo e eu teria esse 1. Aqui foi só a construção do argumento. Então essa derivada aqui, menos 1, porque o cara está diminuindo aqui. A parcial de f em relação a y vai ser 1, né? Y para y é 1, e aqui é a y, que é a parcial de a com relação a y. Então vai ficar ali 1 sobre 1 menos a y. A derivada, portanto, o multiplicador, portanto, dy dA barra é 1 sobre 1 menos a y. Então esse é o multiplicador mais geral do modelo. A gente usou cálculo para obter, fazer um cálculozinho, mas vocês sabem, eu tenho a impressão que vocês fizeram coisa mais complicada durante outros cursos. Então, se eu usar esse exemplo aqui, que aqui é a y, a derivada disso aqui com relação a y é czinho. E aí, 1 menos czinho certinho, como não podia deixar de ser. Tem uma outra maneira, que na realidade é a mesma, de usar esse resultado que eu prefiro, porque eu às vezes esqueço do teorema da função implícita. Eu digo, meu Deus do céu, é o que mesmo, é menos, Então, esse aqui é uma outra maneira, na verdade é o mesmo caminho, mas força bruta. A ideia é o seguinte, você pega a relação que interessa, que é essa daqui, né, a relação de equilíbrio, e toma a diferencial total. Então, você quer ver a variação, como essas coisas são iguais, a variação aqui vai ser igual à variação do outro lado. Essa variação aqui é zero, porque é uma constante, zero é constante. Qual é a variação de aqui? A variação aqui é a parcial de y, variação de y, e aqui não tem a, quer dizer, você pode pensar parcial de a, mas não tem a aqui, então é zero, é bobo, então é 1 vezes dy. Porque é o seguinte, esse termo aqui varia quando? Ele varia quando o y varia. Quando o y varia, ele varia aqui de 1 vezes dy, e aqui de parcial de a para y, vezes dy. Então, 1 vezes. Mas ele também varia com a barra, e com a barra ele varia aqui, parcial de a em relação à barra dA. Então está aqui a expressão, isso aqui chama diferencial total. Pega lá o livro de cálculo que vocês vão lembrar disso aqui. Rearrumando os termos, eu tenho que dy menos dA barra, né, porque esse cara aqui, isso aqui é 1, esse cara aqui também é 1, a gente já marcou lá, menos a y, dy é igual a 0. Arrumando os termos, 1 menos a y, que multiplica dy menos dA barra é igual a 0. 1 menos a y, dy é igual a dA barra. O multiplicador, que é dy dA barra, é igual a 1 sobre 1 menos a y. É comum a gente pensar isso assim, dividindo tudo por dA barra. Isso é muito comum. E depois você fica aqui, passa para cá. Né? Então vai ficar 1 menos a y, dy dA barra é igual a 1, passou para cá, dy dA barra. Não é correto, isso não é preciso, porque dA barra é uma variação infinitesimal. Você não pode sair dividindo isso aí impunemente. Mas para operacional, para lembrar, funciona. E você pode pensar que foi assim, né? Meio trapaça. Espero que nenhum professor de matemática assista esse vídeo, né? Porque quando eu falo isso em sala, às vezes na pós, que eu faço coisa parecida, eu digo, se tiver alguém da matemática, eu nego o que eu disse. Mas aqui eu não posso negar porque está gravado. Então, só espero que ninguém esteja assistindo. Mas funciona, se você pensar assim, você mata e você encontra esse multiplicador para essa função mais genérica, sem precisar lembrar lá do teorema da função implícita propriamente dita. Então, nós temos essa maneira de obter o multiplicador. Essa maneira de obter multiplicadores fazendo diferenciais totais, nós vamos usar um bocado ainda nesse curso, principalmente lá no modelo SLM. E uma das vantagens é que a análise gráfica que nós vamos já fazer para esse multiplicador, ela não permite quantificar as coisas. Essa análise de cálculo que você permite... Quer dizer, quando você consegue explicitar, como nós fizemos lá no começo, ótimo, você tem um multiplicador. Mas nem sempre você consegue, principalmente se você não sair supondo tudo linear, que é o que o livro faz. No livro do Dornbusch, ele vai supor tudo linear, porque aí ele consegue explicitar tudo. Mas nem sempre as coisas são lineares. Não tem por que pensar
A função consumo tem essa tradição, mas, por exemplo, quando eu botar aqui uma função investimento, porque, sabe, vai ficando difícil você, tudo linear, e você não precisa disso. O que você precisa, na realidade, é de ter essas sensibilidades. Por exemplo, qual a sensibilidade de A a Y, né, da demanda agregada em relação a Y. Aí vem a sensibilidade do investimento a taxa de juros e tal. Então, esse uso de cálculo funciona. A estratégia sempre vai ser essa. Nós vamos ter uma equação desse tipo, que nós vamos escrever assim, nós vamos tirar a diferencial total, né? A diferencial total é pegar a variação em cada termo e multiplicar. Se você quiser pensar, outra maneira de pensar, faz a parcial disso tudo aqui com relação a y. Talvez eu até tivesse ter feito isso. Que aí fica 1 menos AY multiplicado por dy, 1 menos AY multiplicado por dy, e aí mais a variação, a parcial em relação a dA barra, que aí fica menos 1 dA barra. Também sai. Usa o que você aprendeu lá de cálculo. O importante é chegar numa expressão desse tipo que vai te dar o multiplicador, como eu tenho aqui. Bom, finalmente, eu posso ter o multiplicador com análise gráfica. Eu posso ter o multiplicador com análise gráfica. E um gráfico ilustrando o equilíbrio antes e depois da variação da despesa autônoma, é possível observar que a variação do produto é maior que a variação da despesa autônoma. E aqui está o gráfico, né? Está aqui o gráficozinho. O que eu estou dizendo é o seguinte: você tem aqui um ponto de partida, y0, e aí você aumenta a demanda agregada, a despesa autônoma. Quando você aumenta a despesa autônoma, a curva dA igual a barra mais C, ela desloca para cima, né? Ela dá esse pulo para cima, porque você está pegando exatamente o intercepto dela. Você jogou para cima, então a curva desloca para cima. Então o equilíbrio que era aqui, ele vem para cá. Ele veio para cá. O equilíbrio é sempre onde a demanda agregada corta a reta de 45 graus, que é essa cinza claro. Então ele era azulzinho, aqui ele veio para cá. Essa daqui foi a variação do produto, esse é o DY. A variação da demanda, da despesa autônoma foi essa daqui. É a variação de uma reta para outra. É visível que essa variação aqui, né, é maior do que essa. Se não está visível, pega a reta de 45. A reta de 45 graus é maravilha, ela espelha tudo. E espelha aqui que você vai ver. Fica claro, essa variação aqui é igual a essa, né, esse segmento aqui é igual a esse. Veja que é maior. Esse segmento de reta aqui é maior do que esse. Então, você também consegue graficamente. Bom, a gente fez resolvendo e derivando. A gente foi resolvendo e fazendo a variação na mão. Depois a gente foi resolvendo e derivando. Depois a gente usou o teorema da função implícita. Depois a gente fez a diferencial total e agora a gente fez um gráfico. Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a esse efeito multiplicador. Surpresa? Não, o modelo é o mesmo. E assim, é estranho se dependendo da técnica chegasse num lugar diferente. A análise gráfica ela é muito interessante, ela é intuitiva, né? Porque você enxerga, né? Você enxerga. Muita gente gosta de enxergar as coisas. Se você gosta, se você é desse tipo que tem que enxergar, agora faz o contrário. Já que você viu, aí você volta para os outros argumentos, tá certo? Mas o problema da análise gráfica é que é muito difícil quantificar o que está acontecendo. Até em tese dá, se você for bom a beça de geometria, você consegue calcular todos esses caras, mas é trabalhoso, é pesado, e em modelos mais complexos vai ficando quase impossível. A análise de solução, como a gente fez inicialmente, ela é boa, ela é simples, mas ela depende de funções bem tratáveis. Então a análise mais robusta é via cálculo. O problema é que tem cálculo. Mas, de novo, eu estou supondo que vocês dominam isso porque vocês estudaram cálculo na formação de vocês. Bom, o governo afeta o produto de equilíbrio de duas maneiras, quer dizer, que ele pode afetar esse produto de equilíbrio. Gasto do governo, ele afeta diretamente a demanda agregada, e aqui eu estou dizendo, suponho que um governo ele quer afetar esse produto de equilíbrio. Faz sentido, o governo está ali querendo gerar bem-estar, seja porque você acha que o governante é um cara altruísta, ou seja porque ele quer ganhar a eleição. Para ganhar a eleição, as pessoas, quanto maior a renda, né, e a demanda agregada aqui nesse modelo ela iguala a renda, então quanto maior a renda, mais fácil ganhar a eleição. E por tributos e transferências, que vão afetar a demanda agregada por meio da renda disponível. Então, um é direto, o outro tem um caminho de tributo e transferência que vai para a renda. E, de novo, gasto é quando o governo está consumindo mais.
Transferência é quando o governo transfere a renda para as famílias. É diferente um conceito do outro. A política fiscal é a política do governo que diz respeito a GTR e TA, pelo menos aqui para a gente, aqui nessa unidade, porque são as variáveis que o governo pode mexer. Essa definição pode ser muito ampla. Por que pode ser muito ampla? Porque você pensa o seguinte, o governo resolve fazer um programa Bolsa Família. Bolsa Família. Não necessariamente o Bolsa Família foi pensado como uma coisa macro. Ele pode até ter feito isso. Na verdade, se você pegar a história do Bolsa Família, e um pouco uma história que eu acompanhei já como profissional, quando as discussões começaram, eu era do IPEA na época, né? O primeiro era do IPEA, então tinha seminário. Ele foi pensado como um programa social, como um programa de... Se ele tem um efeito macro, é outra história. Então, essa ideia de se mexe em G, TR, TA, às vezes você faz um tributo, não necessariamente com uma intenção macroeconômica, mas, por exemplo, para as pessoas que defendem tributar grandes fortunas, tem gente contra, gente a favor, é outra discussão, lá no curso de setor público, talvez vocês discutam isso melhor, mas as pessoas que defendem isso, elas dificilmente trazem um argumento macro para defender isso. Elas trazem um argumento micro, de distribuição de renda, de dizer, olha, está muito desigual, a gente tem que puxar isso. Então, você está fazendo política, mas não é exatamente a política que eu quero falar aqui. Quando eu falar em política fiscal nesse curso, e quando a gente discute política fiscal e macroeconomia, é bom pensar em alterar essas variáveis, mas com o objetivo de afetar a demanda agregada e, portanto, o produto de equilíbrio. Aí é a política fiscal propriamente dito, aí é a política fiscal na veia. Então teve uma discussão grande, por exemplo, pandemia. O governo fez o auxílio emergencial. Aí até saiu em jornal essa polêmica e tal. O governo virou keynesiano. Por quê? Porque ele está querendo estimular a economia com transferência, com política fiscal? Não necessariamente. Não necessariamente. De novo, a gente pode discutir isso. Isso aí é uma discussão de bar, vai longe. Não necessariamente, quer dizer, pode ser uma política micro. Não é de dizer, olha, você tem um choque muito forte, um choque negativo, e o governo quer repor essa perda, não para ativar a economia nem por nada, mas para evitar que aquelas pessoas caiam na miséria. No caso da pandemia, mais justificado ainda, porque era o próprio... Aqui não foi bem o governo, porque teve a confusão, né? Tem um governo estadual dizendo uma coisa, o governo federal teve outra, virou esse caos. Mas pensa, sei lá, na coletividade, ou então em algum lugar que não tenha tido esse caos todo, era o próprio governo que estava dizendo para as pessoas, fiquem em casa, não vão gerar renda, ou deveria estar dizendo, ou sei lá, essa discussão não é do curso, esse é outro lugar essa discussão. Mas o próprio governo, então a pessoa pode dizer, olha, se eu vou mandar o cara não trabalhar, eu pelo menos tenho que dar uma renda para ele. De novo, isso não necessariamente é macro. Mas tem impacto macro. Não estou dizendo que não tem. É outra história, é a motivação. Então, quando eu falo política fiscal aqui no curso, eu estou falando de uma política motivada em afetar a demanda agregada, da crença de que isso vai afetar o produto. Então, essa é a ideia de demanda fiscal. Para fins de modelagem, para fazer exercício, é algo que nós vamos fazer aqui no curso, é muito comum supor que G e TR são exógenos, quer dizer, variáveis exógenas, você deve ter visto isso em economia quantitativa, né? São aquelas variáveis que são determinadas fora do modelo. Né? Então, quem é endógeno aqui no nosso modelo? Y. Só Y, porque ele é calculado em equilíbrio, ele é determinado dentro do modelo. Quem é exógeno? G, TR, tudo isso, I, tudo isso é exógeno, é dado. Dado no modelo significa que ele é determinado fora do modelo. Então, o G e o TR são assim, mas aqui é TA, tá? Aqui é TA, que é o imposto, não é TR. TR é exógeno, estou dando. Mas TA é função de Y nessa forma aí, Tzinho Y. Isso é a ideia de que a arrecadação de imposto é uma proporção da renda, né? Uma proporção fixa. Então, é uma ideia intuitiva, né? Eu chamo de alíquota efetiva. O pessoal do setor público usa essa expressão alíquota efetiva. Você quer calcular a alíquota efetiva de ICMS, você pega a arrecadação de ICMS e divide pelo PIB do Estado e você tem essa alíquota efetiva. Então, essa é a ideia. De novo, na linha de baixo, onde tem TR, leiam TA, que é a arrecadação. Nesse caso, a função consumo, ela agora vai ser C é igual a C barra mais C, em vez de Y mais TR menos TA, Y mais TR menos Tzinho Y. Eu vou efetuar essa multiplicação para ficar C barra mais Czinho TR, que é a parte constante, mais C1 menos TY, ou seja, a inclinação da função consumo agora depende da propensão marginal a consumir e dessa alíquota
média, né? Essa alíquota média que é basicamente o total arrecadado dividido por Y. Então, botei uma nuance aqui, né? Esse cara aqui está ponderando a propensão marginal a consumir, o que faz sentido, porque parte do teu aumento de renda vai para o governo. A demanda agregada, então, agora C mais I mais G mais X, o C é esse monstrenguinho aqui agora, né, com esse pessoal todo. Então, a demanda agregada fica a barra mais C, 1 menos TY. Então, essa é a nossa demanda agregada. Ficou meio dançando aqui, eu peço desculpa, mas dá para entender. O ponto de equilíbrio, Y é igual a AD. Y é igual a barra, essa aqui é AD, a gente acabou de mostrar, né, isso implica aqui que ficou gaiado. Mas isso aqui é a demanda agregada, passa para cá. Então, eu tenho a barra mais C, Y igual a demanda agregada, a barra mais Czinho e 1 menos TY. Eu passo termos de Y para a esquerda, boto em evidência e eu tenho agora o novo valor de Y, igual a barra 1 menos C, 1 menos T. Então, um novo multiplicador, um multiplicador na presença de um governo que não está arrecadando fixo, né? Não é um lump sum, né? Aquele imposto fixo, ele tem essa cara aqui, né? O multiplicador, eu vou chamar de alfa G, esse multiplicador. Por que alfa G? Só para a gente lembrar que ele está associado ao governo. Esse Tzinho aí, quem é? Tá? Então, esse é o nosso novo multiplicador dessa economia onde a tributação vem como fração da renda. Como o Tzinho é um termo entre 0 e 1, né, quer dizer, 0 ou 1 nem faz muito sentido, então esse multiplicador aqui é menor do que o outro multiplicador, né, porque é como se estivesse diminuindo a propensão marginal a consumir, está matando um pouco a propensão marginal a consumir. É isso porque quando a renda aumenta, parte automaticamente o governo está levando para ele com essa especificação. Então, o multiplicador alfa G ele é menor do que o multiplicador original, o multiplicador alfa. Pega, por exemplo, aqui, Czinho igual a 0,8. Nós vimos que, nesse caso, o multiplicador alfa é 5. É 1 sobre 1 menos 0,8, que é 5. Se tiver aqui um T de 0,25, ou seja, o governo leva 25%, né, cada aumento de renda, 25% vai para o governo, essa é a nova expressão e o multiplicador caiu para 2,5. Então, vocês veem que a interação aqui acontece e reduz o efeito multiplicador, né? Esse Tzinho aí reduz o efeito multiplicador. Como o gasto do governo entra diretamente na demanda, na despesa autônoma, com peso igual a 1, a derivada de A com relação a G é 1. Né? Quer dizer, A com G é 1. O multiplicador do gasto do governo também é alfa G. Quer dizer, é aquela ideia, o G está numa soma. Vamos usar cálculo para mostrar que essa igualdade de fato ocorre em equilíbrio Y igual a D. Então vamos fazer cálculo e vamos mostrar que o multiplicador do gasto do governo também é esse cara aí, 1 menos C, 1 menos T. Se quisesse fazer em relação à barra, podia fazer, ia dar certo também, mas só para ficar diferente, só para ficar um pouquinho diferente. Então está aqui a expressão, C é esse cara aqui, C barra mais CTR mais C1 menos TY, e G, NX, está todo mundo aqui. Passo para cá, passo todo mundo para cá, né? Aquela estratégia de deixar só o zero do lado direito, então fica Y menos isso, menos isso, menos isso, igual a zero. Botando Y em evidência, quem está multiplicando Y em evidência para destacar o Y, então fica 1 menos C1 menos, está aqui 1, está aqui, né? Não aparece, mas aqui é como se tivesse um 1, C1 menos T está aqui Y. Menos C barra, joia, menos CTR, joia, menos I, menos G, menos NX. Agora eu quero variar G, e eu quero saber qual a variação Y. Repara que quando eu mudo G, Y muda, porque ele é endógeno, ele é determinado no modelo. Mas o que acontece com C barra, TR, I e NX? Nada, eles também são exógenos, que nem G. G é exógeno, Y é endógeno. Quando eu mudo uma variável exógena, as variáveis endógenas mudam, por isso que tem uma variação Y. Mas essas outras aqui, que também são dadas, elas não têm variação nenhuma, então eu estou sumindo com elas. É como se DC barra fosse 0, Czinho DTR é 0, DI é 0, DNX é 0. Por isso que eu tirei todo mundo. Ficou só essa expressão quando eu faço DYDG. Isso aqui é igual a alfa G. Repara que valeria para qualquer elemento da despesa autônoma. Valeria para I barra, valeria para NX. Qualquer elemento da despesa autônoma vai ter esse multiplicador. Está aqui agora a determinação,
né, a expressão do efeito do gasto governamental graficamente. Então você tem um aumento TG, o equilíbrio aumenta, olha como é maior, né? Claramente esse pedaço aqui é maior do que esse. Se não estiver vendo, faz aquele truquezinho de trazer para cá que vocês vão ver. Então o multiplicador do gasto, o multiplicador continua multiplicador no sentido de que é maior, só que é menor do que o original, o que tinha antes. E o multiplicador das transferências, quanto é? Quer dizer, eu vi que o multiplicador do gasto é esse cara aqui, αg. E o das transferências? O das transferências eu já estou vendo um errinho aqui na última linha, vamos corrigir aqui, mas vamos lá, o exercício é o mesmo, a gente vai encontrar o errinho. C mais I mais G mais NX. O C é esse cara, mais I mais G mais NX. Esse é um tipo de exercício que eu gostaria que vocês fizessem, para ir pegando a manha de calcular os multiplicadores, tá certo? Façam esses exercícios, entendeu? Assim, tentem fazer isso aqui, seguir direitinho esse raciocínio. Y menos, bota em evidência, tá todo mundo aqui. Eu agora vou fazer não tem erro não, porque aqui é TR, tá bom? Então, alfa TR é o multiplicador das transferências, tá certinho. Eu pensei que fosse G, né? Porque esse óculos aqui Isso aqui fica ruim, mas ele é para muito perto. Como eu fico com a distância média, é incômodo. Isso aqui me incomoda um pouco, mas esse aqui eu não enxergo tão bem. Coisa de velho, viu? A gente vai ficando velho, essas coisas vão acontecendo. Bom, menos C barra, menos CTR e tal. Botando em evidência, DY é aquele argumento, C barra e GNX estão fixos, então a variação deles é zero. C, variação de DTR. Então, dy DTR é igual a C. Repara que o denominador é o mesmo, mas o numerador tem esse Czinho no lugar de 1 agora. Então, reparem que o alfa TR é igual a Czinho alfa G. Como o Czinho é entre 0 e 1, o multiplicador das transferências é menor que o multiplicador dos gastos do governo. Por que isso acontece? Por que o das transferências é menor que o gasto do governo? Porque o gasto do governo entra na veia na demanda agregada, ele entra aqui, ó, direto. A transferência, ela entra indiretamente pela renda disponível. Então, quando o governo transfere, o governo chegou numa família, deu R$1.000 para R$1.200, auxílio emergencial. Parte desse R$1.200 vira poupança. Você diz, professor, você está de brincadeira, o cara que está passando fome ganha R$1.200 não poupa. Eu digo, tá bom, mas eu estou pensando em média, né? Então, macro, cara, macro tem isso é uma média e tal. Se bem que houve pessoal que poupou aí, o pessoal do auxílio emergencial, a gente perceberam aí, olhando os dados, que teve poupança. Mas o fato é que parte da transferência, ela vira poupança. Esse é um modelo de demanda, né? Demanda na veia, então é por isso que é exatamente esse Czinho que pondera o efeito, que é a propensão marginal a consumir. Então, o impacto do aumento do gasto no produto é maior do que o impacto do aumento das transferências. Aí é que eu digo, se você está pensando em política fiscal macro, faz mais sentido o gasto. Agora, quando você pensa micro, a transferência tem o seu valor, porque às vezes é uma política social focada. O objetivo principal não é o ciclo econômico, o objetivo é evitar que certas pessoas fiquem na miséria, passem fome, porque a sociedade entende que isso é indesejável. Então, os políticos, eles fazem esses programas de novo. Aí cada um tem a sua visão da política, eu não sou cientista político, não estou nessa discussão, mas eu tenho a minha visão. Para mim, o político, ele não é anjo, ele não é o capeta, não. Mas ele é um cara que age em interesse próprio. Como ele sabe que a sociedade valoriza que não tenha miséria, ele faz políticas para gerar esse objetivo, né? Então ele está, mas não, assim, tem aquela passagem famosa do Smith, né? Assim como não é da benevolência do cervejeiro que você tem a cerveja, nem da benevolência do padeiro que você tem o pão, não é da benevolência do político que você tem certas políticas boas, né? Não tem por que achar que o padeiro não é benevolente, o cervejeiro não é. O padeiro faz pão olhando o próprio interesse, mas o político faz política por interesse geral. Eu não vejo assim. O político tem interesse dele. Agora, o interesse do político envolve agradar um número grande de pessoas para poder ser reeleito. Então, mas se você achar que ele faz porque ele é do bem, eu também não tem problema não, cada um com sua visão. Eu só estou dizendo que uma política de transferência ela amortece, mas às vezes ela é mais interessante que uma política de gasto porque ela tem o potencial de ser focada, de chegar realmente nos mais pobres e tudo isso tem um valor per si para a sociedade muito forte. Bom,
O multiplicador da alíquota dos tributos é um pouco mais chato de obter. Aí aquela brincadeira, né? Fica como exercício. Quem estiver disposto a brincar de fato, por que ele é chato? Ele é chato porque aqui vai entrar uma derivada de produto, né? Quando você, aqui tem um TY, né? E aí vocês vão ter uma derivada um pouquinho mais chatinha, né? Você não é muito mais chata, não. Não é muito mais chata, não. É só que tem que tomar um certo cuidadinho aqui nessa expressão. Também não é o fim do mundo, não, porque o T e o Y, né, o T é um parâmetro, então não é T de Y, aí sim seria mais complicado. Fica aí para quem quiser. Mas duas coisas podem ser ditas. O aumento de T leva a uma redução da renda disponível, né, se aumentou T menos renda, o que leva a uma redução do consumo e, como consequência, a demanda agregada. Então, se o governo aumenta T, você tem uma queda de demanda agregada e, portanto, de produto. E ele é menor que o do gasto do governo pela mesma razão das transferências, porque ele age indiretamente via renda disponível e não na veia como o G, que vai direto na demanda agregada. Bom, uma explicação, né? Lembra que a gente começou falando de explicação para o ciclo econômico. Uma explicação para o ciclo econômico é que eles resultam das variações em A barra, especialmente do investimento. Então você pode imaginar que existem épocas em que os empresários estão mais animados e mais dispostos a investir. Então, aquele componente autônomo do investimento, ele cresce. A gente não tem uma função investimento, nós vamos ter, na sequência, o capítulo 11, nós vamos ter uma função investimento. Mas você imagina, então, que o empresário vai investir quando ele está confiante. Então, há uma confiança na economia, o empresário, bem aquela ideia de espírito animal, que é muito associado a Keynes, o empresário está com sangue nos olhos, ele quer ganhar dinheiro, ele está investindo. E isso levaria o A barra para cima, né? Lembrem que o I faz parte do A barra, e o multiplicador entraria em cena e geraria um crescimento do produto. Em outras épocas, quando vem o desânimo, sei não, a coisa está ruim, eu vou fazer um investimento, vou comprar uma máquina e não vou ter quem compre meus produtos. Quando isso acontece, o I barra cai, né, os empresários dispostos a investir menos, e o produto, então, afunda, ele despenca. Aí você pode pensar também no investimento não planejado, mas a ideia é que essas alterações no I ele acaba gerando muito do ciclo econômico. E aí, agora, se você quiser pensar no G também, mas é que o G não fica subindo e descendo assim, né? Quer dizer, ao sabor do momento. O G, na ideia, o governo está controlando aqui no nosso mundo para tentar suavizar, mas se não tivesse se a variação vem da própria variação de G, a melhor maneira de suavizar era deixar o G quieto. Então, você pode pensar que o governo quer usar o G para compensar o I, e fica assim um jogo aí de gato e rato. Quando o setor privado não gasta, o governo vai lá e gasta no lugar do setor privado para manter o nível de demanda. Você pode pensar um desenho como esse, né? A coisa vai longe, por exemplo, alguns economistas keynesianos, eles costumam até dizer, olha, o governo ele tem que gastar porque ele tem que gerar demanda, porque é essa garantia da demanda que vai dar confiança do empresário investir. Você vê que o argumento vai se desenvolvendo, Você pode pensar nisso. Então, mas a ideia que muito próxima, muito influenciada por Keynes é isso. Essas alterações no investimento que podem vir do ânimo, de novo, pega o ministro Manteiga, que do Manteiga foi, talvez, eu acho que foi o ministro que passou mais tempo na Fazenda, ele pegou o governo Lula e o governo Dilma. O Manteiga é um ministro que tem uma influência keynesiana notória. Isso aqui não é crítica nem elogio, é uma constatação. Né? Ele nunca negou isso, não tinha por que negar, porque todo mundo sabe disso, que ele tem essa visão. E o Manteiga, às vezes, ele ia lá animar o mercado, né? Ele fazia... Só Paulo Guedes, que pelo menos em tese não tem, também adora animar o mercado e tal. É isso, é um pouco essa ideia de ver se esse ânimo joga o investimento para cima, levando ao crescimento da economia. Quer dizer. Então, eu é um cara um pouco mais cético, né? Vai dizer o seguinte, cara, se o ministro começa a fazer muito isso, as pessoas vão vendo que isso não é verdade, ele vai perdendo credibilidade, o tiro sai pela culatra, seja o Manteiga, seja o Guedes, ou seja qualquer um. Entendeu? Então, esse é o economista mais cético, assim, o professor que vos fala, por exemplo, pensa assim. Mas tem muito essa ideia de animar, de estimular. Esse tipo de modelo dá suporte a essas abordagens. Bom, então, nesse conceito, tem o estabilizador automático. Estabilizador automático são mecanismos existentes na economia que automaticamente
sem intervenção do governo, quer dizer, automaticamente nesse sentido, reduzem a variação do produto em resposta a variações na despesa autônoma. Então, mesmo que o governo não tenha que tomar uma decisão de política econômica, ele amortece essa variação. Bom, o primeiro que nós vimos é o Tzinho. Você viu que sem Tzinho o multiplicador era 5, com ele era 2,5. Então ele é um estabilizador automático. Você pode pensar que a alíquota do imposto proporcional à renda, a alíquota efetiva, o nome que você quiser dar, ela funciona como estabilizador, porque ao diminuir o multiplicador, o que acontece? Quando os empresários estão animados e mandam ir lá para cima, o produto não cresce tanto. O produto não cresce tanto, porque o multiplicador é menor. No nosso exemplo, caiu de 5 para 2,5, com 0,25 com 0,25 de Tzinho. Por outro lado, quando os empresários estão desanimados, o produto também não cai tanto. Então você suavizou o ciclo econômico, né? Ele iria lá para cima e lá para baixo, ele fica mais um pouquinho modesto. Então um exemplo de estabilizador é a própria carga tributária, o tributo. Outro exemplo é seguro-desemprego. Por que o seguro-desemprego? Vê bem que isso aqui não precisou de uma política ativa do governo. O imposto já estava lá. Quando veio o boom, a crise, ou seja lá o que veio, já estava lá. O governo só ficou quieto, o imposto estava. O seguro-desemprego, dado que existe um programa de seguro-desemprego, ele também tem esse papel. Ele é um estabilizador automático. Por quê? Porque quem perde o emprego não perde a renda de cara. Então mantém o nível de consumo. Então, esses estabilizadores automáticos, eles têm esse papel de diminuir a flutuação do ciclo. Por trás de tudo isso está a ideia de que as pessoas não gostam de um dia muito bom e um dia muito ruim. É melhor ter alguns dias médios. Esse negócio de dia muito bom, dia muito ruim, dia muito bom, dia muito ruim, vai estressando todo mundo. Então, essa figura do estabilizador automático, acho que já foi mais popular, mas de vez em quando aparece essa discussão e são essas peças. De cara aqui no nosso seguro-desemprego, nosso modelo não tem, a gente não está modelando desemprego, mas o Tzinho estava lá no nosso modelo e nós fizemos o exercício mostrando o que está acontecendo. Está aqui o exercíciozinho. Se quiser voltar, está aqui. Ele derruba na metade o multiplicador, esse Tzinho aqui de 1/4, 0,25. Bom, vamos continuar falando de governo. O superávit orçamentário, o BS, BS em inglês tem várias tem interpretações jocosas, né? Mas aqui é de budget surplus, por isso que tem BS. É o excesso de receita do governo em relação às despesas totais do governo. Então é TA menos G menos TR, né? A receita do governo menos a despesa dele. A despesa dele é em consumo e em transferências. Então esse BS, TA menos G menos TR. Quando BS é negativo, dizemos que tivemos um déficit, tá certo? Então, quando BS é positivo, a gente fala superávit, déficit. Se você define déficit, para não ficar trocando a definição, que é chato, se você define déficit, o déficit negativo é o superávit. Se você define superávit, o superávit negativo é o déficit. Tá? Você tem um pouquinho esse jogo, é porque não dá para ficar trocando definição, senão todo mundo fica doido. Aqui o livro mostra para a gente o orçamento, né, o BS lá do governo americano, num período bem longo. Ele pega lá de 1900 até 2010. Aí a Primeira Guerra Mundial, o déficit vai lá para cima. Isso aqui é déficit, né? Então, positivo significa déficit orçamentário. Então, positivo significa que os gastos foram maior do que a receita. Então, você tem esses dois picos muito claros. Aqui é a Grande Depressão, faz um esforçozinho. Você tem esses dois picos muito claros, que são as duas grandes guerras, né? A Primeira e a Segunda. Como é que foi caro a Segunda Guerra Mundial? Aí depois você tem o ajuste depois da guerra, aí vem Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Cada guerra dá uns picozinhos. Primeira Guerra do Golfo, a Segunda Guerra do Golfo, a grande recessão que começa lá com a crise do subprime, né, em 2008, a crise financeira. Repara que o zero está aqui. Se você passar uma linha reta no zero, tem aqui, logo no fim da guerra, e tem aqui, isso aqui é o governo Clinton, final dos anos 90, esse aqui é o governo Clinton. O resto tudo é déficit. O resto tudo é déficit. Tem um problema aí dentro, né? Como é que é possível um governo operar déficit por tanto tempo? De novo, tirando um piquinho aqui no final da guerra e um pedaço do governo Clinton, que você tenha um padrão de déficit. Sem confiança. As pessoas topam financiar esse governo. As pessoas topam
financiar. Uma das grandes perguntas em macro hoje em dia, né, o resultado disso é uma dívida gigante, né, uma dívida pública gigante. Uma das perguntas importantes é até quando isso tem. Isso é um poço sem fundo, quer dizer, não importa quanto o governo gaste, além do que arrecada. As pessoas sempre vão topar financiar o governo. Vai para os Estados Unidos, vai para o Brasil. Tem um limite. Quando é esse limite? É um limite fixo? Parece que não. É um limite que pode depender de contextos. Mas é importante ter noção desse limite, porque se esse limite não existir, uhul, vamos embora. As pessoas nos Estados Unidos é impressionante, elas topam financiar, juros está lá embaixo, agora deve subir, porque a inflação está pegando lá. Há muito tempo de juros e as pessoas financiando, mesmo com juros baixos. Então, né? Vamos fazer um monte de coisa. Ou as pessoas não topam. Por exemplo, aqui no Brasil parece que as pessoas já não topam tanto. Elas até financiam, mas elas querem um juros maior. Quando o governo tenta baixar os juros, acaba que ele perde o controle e vem a inflação. Aconteceu isso com a Dilma, aconteceu agora no governo do Bolsonaro, com Paulo Guedes. Eles dizem, vamos baixar os juros, porque não sei o que. Aí a inflação começa a subir e começa a correr atrás dos juros. Eu fiz para vocês o do Brasil. Peguei os dados do FMI. E está aqui o déficit orçamentário do governo geral. É governo geral porque inclui estados e municípios. Então aqui é o déficit. Repara que o Brasil só deu, aqui é mais recente, é 96 a 2019, que são os dados que tinham lá no FMI. Esse pico aqui, aqui é 2019, não botei 2020, porque 2020 é pandemia, dá uma confusão danada. Esse pico aqui é governo Dilma, tá? Muito disso aqui foi juros, né? Juros é transferência, juros entra como, não é gasto, não é G, é TR, né? Porque tem o governo pagando para as famílias, então juros é transferência. Dá esse pico, aqui chega a quase 10%, é um valor bem alto, né? Quer dizer, os Estados Unidos têm isso, mas só no período de guerra, né? Depois você vê que ele a maior parte do tempo não fica. Dá um valor bem alto, depois cai, e na verdade em 2020 tem outro pico, 2021 agora no geral deu superávit, no geral os estados ajudaram a dar superávit, mas está aqui o resultado. Aqui é interessante que vocês veem que tem um processo de queda do déficit, né, por muito tempo, você pegando o governo Lula, então o governo Lula teve altos e baixos, normal, mas tem uma tendência de queda aqui que vem do governo Fernando Henrique e passa para o governo Lula, mas aí no governo Dilma, a Dilma é aqui, ó. Esse é o governo Dilma, né? Esse é o governo Dilma. É claro que aqui tem efeito de receita, teve uma crise, a receita caiu, mas a história do déficit é essa, né? De dados do FMI. Aqui no Brasil, os livros de macro às vezes não falam isso, mas nós usamos um conceito de déficit que chama déficit primário. O que o déficit primário faz? Ele exclui as receitas e despesas financeiras do déficit. Grosso modo, na prática, o déficit primário está excluindo pagamento de juros da dívida pública. E o déficit orçamentário, aqui que o livro está falando, é muito comum se referir a ele como déficit nominal. Qual é a lógica do déficit primário? Você imagina ali nos anos 70, 80, o Brasil e outros países também emergentes, né, na época chamavam de subdesenvolvidos, eles iam negociar com a FMI. A FMI dizia o seguinte, olha, eu faço um empréstimo. O FMI é assim, quando o país não consegue honrar seus pagamentos, ele está quebrado, entre aspas, o FMI empresta dinheiro. Então aqui eu empresto para você honrar. O FMI empresta uma taxa mais baixa, bem mais baixa que o mercado, e ele empresta para aquele cara que está sem crédito. Então é como você tivesse alguém que te emprestasse dinheiro numa necessidade. Ninguém quer te emprestar, o mercado não quer te emprestar. Aquela figura lá empresta. Mas em troca ele exige compromissos, né? Nada é de graça no mundo. Então ele faz isso, ele quer compromisso. E um dos compromissos que o FMI tem envolve o gasto. Diz, olha, eu vou te emprestar, você vai gastar menos. Tem que tirar superávit, porque não dá. Eu vou te emprestar, você continua gastando, é poço sem fundo. O país dizia, mas tem um problema, FMI. Eu tenho déficit porque eu pago juros. Você está me emprestando dinheiro para não dar calote. Mas se para atender a tua condição eu tiver que dar calote, não faz muito sentido essa lógica. Então isso não é verdade, vocês têm um ponto. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos desconsiderar o pagamento de juros. Então esse é o primário. Grosso modo, geralmente quando você vê jornal, déficit foi tanto, está falando do déficit primário, não confundir com déficit orçamentário ou déficit nominal, que também é divulgado, o Brasil também divulga, tem os dados e tal, mas aqui é mais comum a gente falar do primário. Está aqui o déficit primário do governo, desculpa, o que deu superávit agora, óbvio, não foi o nominal. O nominal a gente nunca tem superávit aqui, foi o primário que deu
que deu agora no geral. Então aqui está o superávit primário de 2005 a 2019, e vocês veem que ele dá uma disparada também, depois ele começa a cair. Aqui o ajuste fiscal. A Dilma começa com o ajuste fiscal muito complicado, muito tenso, tinha impeachment e tal. O Temer continua, o Paulo Guedes com o Bolsonaro continua, mas em 2020 isso foi para o espaço. Mas em 2021 eles começaram a tentar arrumar a casa. Então, esse é a situação. Quando o TA é igual a TY, que nem a gente está supondo no modelo inteiro, nós temos que o BS é igual a TY menos G menos TR. Então, o BS, o saldo orçamentário, o TA é igual a TY, ele também passa a ser uma função da renda. Nesse caso, o superávit orçamentário é uma função crescente da renda. Quanto maior a renda, por quê? Aumenta a renda, aumenta a arrecadação. Como o gasto está fixo, quanto maior a arrecadação, vai gerando maior o saldo orçamentário do governo. Então, é como se fosse isso aqui. Aqui está o ponto do zero, aqui está o ponto do zero. Aqui, se a arrecadação é zero, tem isso daqui, se a renda é zero, a arrecadação é zero, e vai subindo. Aqui é o ponto de equilíbrio, onde o receio no sentido de que a despesa é igual à receita. Isso gera a seguinte questão. O efeito de um aumento de G no superávit orçamentário depende do αG, do multiplicador. Nós já vimos isso. Por um lado, o aumento de G reduz o superávit por conta do aumento dos gastos. O aumento de G está aqui. Aumentou G, o superávit cai. Por outro lado, ele aumenta o Y. Aqui ficou Y minúsculo, tinha que ser maiúsculo. Ficou esquisito. Ele aumenta o Y. Ele aumenta o Y. Então, você tem um efeito duplo. Um aumento do gasto, nesse modelo de demanda, ele gera um resultado negativo no superávit por ele em si, mas ele gera. Vem a pergunta, será que é possível fazer uma seguinte estratégia? Você aumenta o gasto, de modo que o ganho de receita com gasto mais que compensa esse G? A gente viu que o aumento de Y é maior que o de G. Será que dá para fazer isso? É o equivalente daquela ideia de cortar imposto e aumentar e melhorar o resultado, porque você corta o imposto, o Y aumenta tanto que mais que compensa a perda. Aqui é a ideia equivalente. E assim como lá, a resposta é não. Aqui está a variação do superávit com variação do governo. Então, seria o multiplicador do gasto do governo no superávit. O resultado é esse aqui, vocês podem rever a conta, se é uma continha só de variação, porque é uma soma, então essa variação fica legal. C entre 0 e 1. Então, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Isso aqui é positivo, porque T entre 0 e 1. C e T são entre 0 e 1. Esse cara aqui é entre 0 e 1, esse aqui é entre 0 e 1, o produto deles é entre 0 e 1, então embaixo é positivo. Então, aqui é positivo, tem um menos na frente, é negativo. Ou seja, o aumento do gasto leva a uma variação negativa no superávit. Então, esquece essa história, essa esperança aí, pelo menos nesse modelo, não vai rolar. E é difícil um modelo mais favorável à demanda do que esse daqui. Então, é isso que eu estou dizendo. Como C entre 0 e 1 está igual a 0 entre 1, temos que o aumento do gasto reduz o superávit do governo de forma inequívoca. Não tem para discutir. Ou seja, nesse modelo, sempre nesse modelo, a gente sempre tem um modelo, o aumento da receita não compensa o aumento dos gastos. O resultado orçamentário do governo, depender de Y, faz com que exista uma relação entre o superávit orçamentário e o ciclo econômico. Essas duas coisas conversam. Por conta disso, é comum a construção, cara, ficou horrível aqui, a construção de medidas de resultados orçamentários ajustado pelo ciclo econômico. Então, você ajusta. Por quê? Porque o Y tem a ver com a arrecadação, às vezes até com a despesa também, porque o seguro-desemprego aumenta o gasto e tal. E você então vai ajustar para o ciclo econômico para ter uma avaliação melhor do país. Um conceito é o superávit orçamentário de pleno emprego, que ele calcula o resultado orçamentário usando o Y estrela e não o Y. Então você calcula. Vê bem que você não observa isso, então tem muita polêmica. Você tem que estimar o que seria o Y de pleno emprego, estimar o que seria a arrecadação e aí você diminui do gasto. Mas esse exercício é feito e repara que a diferença entre o superávit de pleno emprego e o observado é T vezes a diferença entre Y e Y estrela. Só substituir aqui que dá para ver isso direitinho, já que G e TR vão cancelar. Aqui está, nos Estados Unidos, o déficit orçamentário e o déficit corrente. Então, o déficit orçamentário corrente, que é o pretinho,
e o de pleno emprego. Eles andam junto, mas dá umas diferenças. O FMI ele calcula também um ajustado pelo ciclo econômico para diversos países, entre eles o Brasil, e está aqui então o orçamento do governo geral, sem ajuste em vermelhinho e com ajuste em azulzinho. De novo, ele dá uma diferença, mas a história que eles contam é muito parecida uma com a outra, né? Então, assim, mas é um exercício interessante, é uma discussão, isso é um tema muito quente de discussão, porque o estimar aquele Y estrela, lá no caso nesse caso aqui, é complicado a gente saber, ela não observa, né? Se achar PIB já é complicado, imagina um PIB estrela. Bom, então eu termino aqui esse vídeo, né, 50 minutos, ficou bom, estava ficando preocupado que fosse ficar muito longo. Eu termino esse vídeo e o próximo vídeo a gente já começa com a moeda juros para completar o modelo e chegar no modelo ISLM. Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.